A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos, feliz sábado. Para a entrada da plataforma, vamos cantar juntos Nosso Maravilhoso Deus. Nosso maravilhoso Deus. Todos em pé? Essas vozes cantam em teu louvor. Nossos olhos contemplam teu fulgor. Nossos lábios bendizem teu amor. Poderoso, mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos reunidos em sua santa casa de oração. Obrigado porque começamos o ano, o primeiro sábado deste ano contigo, na sua casa. Abençoe, Senhor, a tua igreja, todos os membros que aqui estão, nossos irmãos, irmãos de outras igrejas, nossos visitantes e amigos queridos. Esteja em nosso meio, Pai, e nos abençoe com a sua presença. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Que dia especial hoje, né? Todo sábado é especial. Mas esse é o nosso primeiro sábado do ano, 2015. 2014 um ano difícil. 2015 a gente ainda não sabe, né? Mas a gente deposita a nossa fé e nossa esperança em Jesus. E vamos caminhar com Ele. Quero apresentar para vocês a plataforma de hoje. Aqui o nosso irmão Ronald, trabalha na TV Novo Tempo, nosso ancião, nosso líder, conduz também o louvor. Obrigado, Ronald, por ter aceitado o nosso convite. Irmão Osíris, nosso querido irmão Osíris também, pessoa carinhosa, amorosa, que nós gostamos muito, nosso ancião da igreja também.
Fique feliz, é verdade. E aqui hoje também o pastor Charles. Charles, fique de pé. Quem conhece o Charles, levanta a mão. Bastante gente conhece. Esse é a prata da casa. A pessoa querida, que a gente gosta muito. Nosso pastor, recentemente ordenado. Que hoje ele vai trazer a palavra de Deus para mim e para você. Que Deus esteja contigo. Amém. Continuando nossa adoração a Deus, vamos cantar juntos o hino número 403 do nosso hinário. Mais de Cristo quero ser. Que essa possa ser a nossa oração, o nosso desejo a cada dia. Mais de Cristo, mais de Cristo eu quero ser. Com entusiasmo, vamos louvar a Deus. Número 403. Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de seu puro e santo amor, mais de meu mestre e meu Senhor. Mais de Cristo quero estar, sua comunhão gozar, quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de seu puro e santo amor, mais de meu mestre e meu Senhor. Mais de Cristo quero olhar, vê-lo em sua e enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de seu puro e santo amor, mais de meu mestre e meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre e meu Senhor. Amém? Que esse possa ser o meu e o seu desejo. Cantemos juntos o hino número 392 do nosso hinário, Bem Junto a Cristo. Que nesse novo ano seja o desejo do seu coração estar mais perto do seu Mestre, mais perto do seu Deus, aquele que é poderoso, aquele que te mantém e aquele que te dá a oportunidade de viver novamente, eternamente com Ele. Que nós possamos estar apegados, mais apegados ainda a esse Deus maravilhoso. Vamos cantar todos juntos, bem junto a Cristo.
estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada. Mas ao Senhor, só este meu coração pecador mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Amém? Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, Lar de esplendor, lá estarei. junto ao meu Salvador. Amém? Fiquemos em pé. Vamos cantar o hino 85, Lindo és meu mestre. Número 85 do nosso inário. Meu mestre, Rei do céu, da terra, ó homem, Deus, Senhor Jesus, teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meio bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente,
Em Isaías 38, versículo 2, nós lemos: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. No versículo 5 nós vemos: Assim diz o Senhor, o rei de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Essa é uma igreja que acredita no poder da oração. Essa é uma igreja que sabe que Deus ouve, Deus atende, Deus escuta, Deus se preocupa com cada um dos teus filhos. Essa é uma igreja que, acreditando no poder da oração, nós temos a nossa arca, para que a qualquer momento do culto, em qualquer dos nossos cultos, você coloque o seu pedido, você coloque o seu agradecimento. E nós temos um grupo de intercessores que estarão orando pelos teus pedidos e agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. E hoje é o primeiro sábado, nós estamos no melhor lugar que poderíamos começar o ano, a casa de Deus. Se você tem algum pedido especial para colocar aos pés da cruz, para levar a Deus, esse é o momento. Venha à frente, trazer o teu pedido, trazer o seu agradecimento e vamos falar com o nosso Deus. Eu convido a todos aqueles que possam, que queiram vir à frente, e que todos aqueles que possam, vamos nos ajoelhar, vamos nos prostrar para falar com o nosso Pai. Pai amado, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. O Senhor é o nosso Deus, o Deus de sempre, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que nos ampara, que nos sustenta, que nos conduz. E aqui estamos, meu Pai, é o primeiro sábado do ano. E nós aqui estamos prostrados, reconhecendo que tudo vem de Ti. Estamos iniciando um ano. Temos as nossas dúvidas, os nossos planos, temos os nossos sonhos, as nossas expectativas. O que virá pela nossa frente é sempre uma grande incógnita nas nossas vidas. Mas nós sabemos que tudo está nas Tuas mãos. Para nós é uma surpresa, Senhor, o que virá. Para o Senhor não. O Senhor tem tudo sob o Teu controle e isso nos dá tranquilidade. Isso nos dá, Senhor, uma grande alegria de que o Senhor está comandando as nossas vidas, o Senhor está dirigindo as nossas vidas. E nós queremos colocar os nossos sonhos para que seja feito de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa. O Senhor sabe como o nosso coração, ele é cheio de defeitos, ele é cheio de vícios, Pai. Não atenda aquilo que nós queremos, faça a Tua vontade. Dirija as nossas vidas esse ano. Acima de tudo, Pai, é um ano a menos para a volta de Seu Filho. E que nós possamos, nesse ano, estarmos mais preparados para esse dia que ansiamos tanto. Que nós possamos, nesse ano, acima de conquistas profissionais, familiares, acima de tudo, nós possamos estar mais próximos de Ti. Que nós possamos ter verdadeiramente em nossa vida um processo de reavivamento e reforma. Que nós possamos, como indivíduos, como família e como igreja, estarmos mais próximos de Ti. Que nós possamos sentir a Tua presença, a Tua direção, o Teu carinho em nossas vidas. Pai amado, nós somos muito defeituosos, nós temos muitos problemas, nós temos muitos defeitos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, conduza-nos e prepara-nos para o céu. Suplico agora uma bênção sobre o pastor Charles, que vai estar trazendo a Tua palavra. Que nós possamos, através das Tuas palavras ditas por ele, nos aproximarmos mais de Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, sentir a Tua presença hoje e por todo esse ano. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Pai, se quero alcançar, me lanço às águas. Bem no fundo transbordar a dor e as mágoas. Em paz vou me deixar levar nas ondas que me deu. Sozinho vou nadar de costas, contando estrelas que me fez. Me pegue, me leve pra perto de ti. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, me leve pra perto de ti. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, oh Pai, me leve pra longe de mim. Bom sábado. Que oportunidade única que Deus nos concede de começarmos o ano de 2015 como igreja, congregados para celebrarmos as suas bênçãos nessa manhã.
Eu gostaria de convidar você, antes de abrirmos a palavra, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Bondoso Pai, obrigado porque nesta manhã o Senhor nos deu o privilégio mais uma vez da vida, da saúde, para que possamos te agradecer, oferecer a Ti a nossa adoração e também abrirmos a Tua palavra para a nossa reflexão pessoal. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa encher o nosso coração, limpando-nos de nós mesmos, de modo que estejamos totalmente sensíveis e receptivos à Tua voz. Querido Deus, nós vamos agora abrir a Tua palavra e pedimos que simultaneamente o nosso coração também possa ser encontrado aberto, para que a influência do céu encontre em nós resultados, mudança e transformação efetiva. Oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de falar um pouco mais perto de vocês nessa manhã. Afinal de contas, não é sempre que a gente tem a oportunidade de revisitar esta igreja, a Igreja do Jardim América, e ter a oportunidade de reencontrar algumas pessoas que acompanharam um processo especial na minha vida, do meu desenvolvimento. Como já foi apresentado aqui pelo Paulinho, eu sou natural aqui da Igreja do Jardim América. Nasci, filho de uma família aqui dessa igreja, aqui fui apresentado quando bebê, aqui fui batizado quando eu tinha meus 9 para 10 anos de idade, ainda um juvenil, no ano de 1994. E aqui tive a oportunidade também de me casar com aquela morena bonita, linda, que está ali no cantinho. Dá um tchauzinho aí. Isso, não olha muito que eu tenho ciúme, tá, igreja? Aquela morena bonita ali é minha esposa. E nós nos casamos no dia 16 de dezembro de 2012, pouquinho mais de 2 anos atrás. Aqui eu quase fui ordenado pastor aqui nessa igreja. Havia uma previsão de que a ordenação pastoral da associação acontecesse aqui na nossa igreja do Jardim América. Mas depois nós fomos informados que já havia sido locado ou contratado o auditório da TV Novo Tempo, e no dia 13 de dezembro do ano passado, faz pouco tempo, eu tive a alegria de ser ordenado pastor e ter a oportunidade de realizar os meus primeiros batismos. Hoje eu atuo como pastor no distrito de Lorena, que não fica muito longe daqui, aqui na nossa associação, na região da Paulista do Vale. Estou feliz de poder falar para vocês nessa manhã, e mais feliz ainda, porque nesta ocasião eu terei a alegria de batizar o meu irmão. O meu irmão David, que é também filho dessa igreja, ele será batizado juntamente com Marcos, que é uma pessoa muito especial para a nossa família também, recebeu estudos bíblicos através de alguns colegas e também do meu pai. Eles estão se arrumando ali e daqui a pouquinho eles virarão uma página no calendário espiritual deles. Eles receberão uma marca dentro daquele tanque, a marca do antes de Cristo e do depois de Cristo. Você sabe que nessa época de início do ano, eu quero cumprimentar aqui também um casal especial, o Fábio e a Shirley, ele que é pastor aqui, assistente da Igreja do Jardim América, muito bom poder tê-los aqui. O pastor Ezequias não está aqui conosco, mas essa semana a gente conversou várias vezes, ele deu a oportunidade para que eu pregasse. Eu ia só fazer o batismo, igreja, mas ele insistiu, ele falou, não, prega também e tal. Eu falei, então tá bom, pastor, então eu vou expor a palavra lá para a nossa igreja. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos, hoje em poucos minutos, refletir num texto que está no Evangelho segundo Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, o capítulo 5, os versos 21 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5, os versos 21 em diante. O segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, ele é tido pela maioria dos estudiosos como o primeiro evangelho que foi escrito. Embora nós tenhamos aí na sequência do Novo Testamento o primeiro evangelho como o Evangelho de Mateus, mas alguns estudiosos dizem que o primeiro evangelho, e talvez o evangelho que tenha servido até mesmo de inspiração e de base para a escrita e para a redação dos demais evangelhos, tenha sido o Evangelho de Marcos. Contrariando o que algumas pessoas pensam, o Evangelho de Marcos ele não foi fruto da experiência do próprio evangelista Marcos.
O Evangelho de Marcos, ele é fruto da experiência do apóstolo Pedro. Dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, a saber, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos desses 4 evangelhos, 2 evangelhos que são fruto de uma experiência pessoal com Jesus, que são o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, e os 2 evangelhos que são o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, que muito provavelmente tenham sido fruto da experiência de um dos apóstolos, no caso o Evangelho de Marcos, Pedro, e o Evangelho de Lucas, o apóstolo Paulo. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo e ele escreve, ele pinta, ele desenha o quadro de Jesus a partir de pesquisas que ele fez e talvez de consultas que ele teve com o próprio apóstolo Paulo, que vivia mais próximo dos discípulos, daqueles que andaram com Jesus. Já no caso do Evangelho de Marcos, ele é um evangelho sintético, é um evangelho compacto. Você pode depois pegar a sua Bíblia e ler todo o Evangelho de Marcos e você vai perceber que dos 4 evangelhos que nós temos, ele é o evangelho mais direto, ele é o evangelho mais resumido, ele é o evangelho mais apertado, mais comprimido. Isso porque o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho escrito, para quem não conhecia, meu irmão e o Marcos, tá bom? Estão acompanhados da família, nós temos muitos parentes aqui, acompanhando meu irmão, e muitos familiares do Marcos também. Aliás, eu queria pedir que os familiares do Marcos levantassem a mão aí para que a igreja pudesse dar uma saudação para a família do Marcos também. Minha família já é de casa, mas temos alguns parentes que vieram de longe, meus avós, levantem a mão aí também. Eles já foram membros, inclusive, aqui da igreja, sejam bem-vindos. E a todos aqueles que nos visitam nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Voltando aqui, fechando parênteses, o Evangelho de Marcos, ele, portanto, é um evangelho que foi escrito a partir da experiência do apóstolo Pedro. E ele é escrito com um público específico, escrito para os romanos. E você sabe que cada um dos evangelhos ganha um contorno diferente, ganha uma matiz diferente, ganha uma forma de expressão diferente, a partir do propósito ou do público para o qual eles estão sendo escritos. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, mas hoje eu convido você a refletirmos numa história que está no Evangelho de Marcos, muito embora o Evangelho de Lucas também retrate essa história. O Evangelho de Marcos, ele é o evangelho por ter sido escrito para romanos, ele é o evangelho mais direto, porque os romanos não gostavam muito desse negócio de sermão. Diferentemente dos judeus que gostavam de ideias, de coisas abstratas, diferentemente dos judeus que gostavam de regras, de leis, diferentemente dos judeus que preservavam uma extensa tradição oral, o Evangelho de Marcos, ele é escrito para aqueles que estavam acostumados com guerras, com ação, com um evangelho que tocasse não apenas a sua mente, mas tocasse o seu corpo. Por isso que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que vai trabalhar mais as ações de Jesus do que as suas palavras. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais sobrenatural. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais miraculoso. Dos 656 versos de Marcos, 253 versos de Marcos falam de milagres. E a maioria dos milagres que nós encontramos no Evangelho de Marcos, eles são milagres ligados ao toque de Jesus, ao poder sinestésico de tocar, da ação de Jesus. Diferente, por exemplo, do Evangelho de João, que dos 7 milagres principais que nós encontramos no 4º Evangelho, o Evangelho de João, que João prefere chamar de sinais e não de milagres, dos 7 que nós temos, todos são realizados pelo poder da palavra. Todos eles são realizados pelo poder da palavra de Jesus. Jesus ressuscita o Lázaro pela palavra. Jesus transforma a água em vinho pela palavra. Jesus faz os seus milagres pela palavra. Contudo, o Evangelho de Marcos, ele ressalta essa proximidade, essa intimidade, esse toque. O poder de Jesus também está na sua presença, no seu toque. Eu não sei como foi a sua virada de ano, mas nessa época, nós que caminhamos por aí afora, nós sentimos uma atmosfera de expectativa em relação ao novo ano. Todo ano, quando a gente vira a folhinha do calendário, a gente vê muitas pessoas fazendo promessas, estabelecendo novos rumos, novos horizontes, novas metas. E eu quero dizer para você que nesse ano de 2015, talvez o meu maior desejo, o nosso desejo como igreja, seja que você tenha uma experiência real e sinta o poder do toque,
da presença e da intimidade com Jesus. Você sabe que para Jesus o que vale mais não é a virada de um calendário ou de um tempo no sentido cronológico, mas o que vale mais para Jesus é a virada e a transformação do calendário existencial do nosso coração. Eu fiquei muito feliz porque o ano de 2015 começou com 2 pessoas pedindo batismo. Uma delas é o Marcos. Sabe um pouquinho da história do Marcos? Antes de ler a história da mulher, que eu vou ler para você, mas o Marcos, a história dele começou numa oficina. Sabia disso? Numa oficina mecânica. Um camarada que transformou a oficina num salão de estudo da Bíblia. É isso, né, Marcos? E naquele lugar onde uma oficina se transformou num salão de estudo da Bíblia, o Marcos entrou lá para estudar a palavra de Deus. E eles começaram a buscar pessoas, instrutores da Bíblia. E um dia chegou um adventista lá. E esse adventista começou a estudar com esse grupo de pessoas. E aquilo que era uma oficina mecânica para consertar carros, se tornou uma oficina existencial para consertar corações. E o Marcos tomou a decisão dele do batismo. E hoje ele será batizado para que ele possa se tornar também um mecânico de uma oficina muito maior, consertando almas para Jesus. O David já tinha tomado essa decisão há muito tempo. Cadê a professora Lucélia? Professora Lucélia? Aí, né, professora? Você tem acompanhado um pouquinho a história do meu irmão. O David já tinha tomado a decisão dele na adolescência. Ele é um jovem, mas ele já havia vários momentos manifestado a decisão pelo batismo. Só que todas as vezes que ele manifestava essa decisão, e ele contava para nós que queria se batizar, ele sempre dizia, mas eu queria que o meu irmão fizesse o meu batismo. E eu dizia para ele, David, toma a sua decisão, não espera. Eu estava na faculdade de teologia ainda, e eu sempre insistia com ele, tentando dissuadi-lo da ideia de esperar. Eu falava, toma a sua decisão, eu posso estar lá com você, dar o primeiro abraço molhado em você, eu vou estar do seu ladinho, toma essa decisão. Mas ele insistiu na ideia de esperar. E hoje, o ano de 2015 começa com uma nova página na vida desse garoto. E um presente que eu recebo do céu, por ter o meu irmão tomando a decisão de ser batizado e eu ter a alegria de mediar esse batismo. Folhas de calendário virada não significam necessariamente um coração transformado. Eu queria ler a história dessa mulher que teve um coração transformado e ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Começa com a história de Jairo. Mas vamos contextualizar a história aqui. Verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava sozinho junto do mar. Note um detalhe aí na sua Bíblia, essa expressão multidão, eu queria frisar hoje essa expressão, e eu gostaria de que você também sublinhasse na sua mente essa expressão. Ela vai aparecer algumas vezes aqui nesse bloco que nós estamos estudando. Tendo Jesus, eu repito, tendo Jesus então saído do barco para o outro lado, se aproximou dele uma grande multidão e ele ficou sozinho junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais homens da sinagoga, um dos líderes. O seu nome era Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Verso 23. E insistentemente pediu, suplicou a Jesus: Senhor, venha, salve a minha filha, ela está quase morrendo, ajude-a. Vem, coloque as tuas mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Verso 24, Jesus foi com ele. Ainda no verso 24, mas pulando o bloco aqui, o evangelista Marcos, ele mais uma vez repete a ideia, ele diz assim: grande multidão fazia o quê? Seguia Jesus. E a minha Bíblia usa uma palavra, um verbo, dizendo que essa multidão fazia o quê? Apertava Jesus, esbarrava. A minha tradução, ela diz comprimia Jesus. Multidão seguindo Jesus e apertando Jesus, segurando Jesus, comprimindo Jesus. Verso 25. Aconteceu que certa mulher que há 12 anos já sofria de um fluxo de sangue contínuo ou de uma hemorragia, e muito sofrer à mão de vários médicos, tendo gastado tudo que ela tinha, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, só piorando. Aqui eu faço uma pausa, e eu peço que você olhe para mim um instante, faço uma pausa. Antes de continuarmos a leitura,
Vamos contextualizar algumas coisas aqui. Primeiro, a história não é da mulher, a história é de Jairo. O nome dessa mulher qual é? Como está aí na sua Bíblia o nome da mulher? Qual é o nome da mulher? Não tem. Essa é uma mulher anônima. Aliás, o anonimato dessa mulher, ele reflete muito da cultura extremamente machista e patriarcal na qual Jesus estava inserido no primeiro século. Mas ao olharmos essa história, nós percebemos que ela começa com a história de Jairo, e no meio dessa história surge a mulher. A mulher, ela não é convidada para essa história, mas ela de repente invade a história e ela bloqueia e congela a experiência de Jairo. Todos nós sabemos que Jairo, ele era um proeminente líder da igreja, o nome dele é ressaltado, era um dos administradores da sinagoga, um homem respeitado, um homem cujas pessoas olhavam para ele com bons olhos. Se ele era administrador da sinagoga, com certeza ele era um homem abastado, era um homem rico de posses, mas agora, contrariando todo o protocolo, ele procura um carpinteiro, um nazareno, um galileu, e ele vai até aquele cuja fama se havia espalhado por todos os lugares, porque ele havia tentado de todas as maneiras salvar a sua filha, procurando clínicas, terapias e médicos, mas sem sucesso. E ele tenta o último recurso, o famoso Jesus. Eu não sei quantos aqui são pais de um único filho ou de uma única filha. Posso perguntar isso para você? Quantos só tem um filho aqui? Levante sua mão. Deixa eu ver, quantos só tem um filho? Felipe, pode levantar a sua também. Quantos tem só um filho aqui? Pode abaixar sua mão. Eu e minha esposa ainda não temos filhos, mas nós estamos nos preparando para os 8 filhos que ainda teremos, né, amor? Irmãos, ela não concorda, mas a minha mãe, que vai ser avó, diz amém, viu? Porque ela gosta da casa cheia. Eu fico imaginando a experiência de Jairo, com um único filho, ou uma única filha, perdão. E ela estava com 12 aninhos de idade, quase morrendo. Coração daquele pai apertado. Ele estava afoito, ofegante quando ele chega naquele lugar. A cena é profundamente dramática. Eu imagino que ele não respeitou nenhum protocolo da multidão, foi invadindo a multidão, separando cotovelos, empurrando ombros, tirando cabeças da sua frente, e sem marcar agendamento prévio, ele se joga aos pés do Nazareno, o poderoso Jesus, o Deus encarnado. Eu tive que presenciar uma cena na minha vida muito triste, e eu tenho a liberdade de contar na frente do meu avô que está aqui, o seu Pedro Siqueira. Eu nunca tinha visto meu avô chorando, até o dia em que nós perdemos uma pessoa muito amada para nossa família. Um dos filhos caçulas do meu avô, o penúltimo filho, Dario. Ele tinha pouco mais de 30 anos de idade, e ele foi vítima de uma doença, de uma meningite que o deixou por muitos dias no hospital. Algumas pessoas que acompanharam o processo contam que enquanto ele estava no hospital, ele sentia dores pontiagudas muito fortes. E ele saía andando pelas alamedas do hospital, gritando, chorando, porque aquilo mexia muito com ele. Ele tinha crianças pequenas. E durante aqueles dias de drama que a nossa família Siqueira viveu aqui em Jacareí, o meu avô foi forte em todos os momentos. Mas no dia em que nós recebemos a notícia que ele não havia resistido, eu vi pela primeira vez na minha vida o meu avô chorando compulsivamente. Você se lembra disso, avô? Parece que foi hoje, quando o telefone tocou na sala de casa e minha mãe recebeu a notícia do falecimento. O meu avô, sem trocar uma palavra com a minha mãe, apenas pelo toque do telefone, ele já sentiu, ele intuiu o que tinha acontecido. Ele dobrou as suas roupas, colocou dentro da sua mala e disse: vamos enterrar o filho, vamos enterrar o meu filho. E as lágrimas escoaram pelos seus olhos. Eu ainda era um garoto, um adolescente, quando eu tive que ver o meu tio sendo escondido dentro daquele caixão, e o seu pai chorando como um bebê, abraçado naquela caixa preta, chorando a despedida do seu filho quase caçula. Naquele dia eu descobri uma verdade que é universal. Todo filho pode se preparar um dia para enterrar um pai, mas nenhum pai
se prepara para enterrar o seu próprio filho. A cena, ela mexe com os corações de um pai, porque Jairo tinha apenas uma filha, e ele estava desesperado, irmã Ana, para curar aquela filha. De repente, no meio do seu trajeto, no meio da sua expectativa do milagre, no meio da sua busca incessante por uma transformação daquele quadro, uma mulher surge. Sem ser convidada e sem ser chamada, ela repentinamente fura a fila do milagre de Jairo. Jairo, que havia chegado primeiro, ele está conduzindo Jesus pelo braço, mas aquela mulher invade a multidão e a Bíblia não fala o nome, mas fala da doença. A Bíblia não conta a sua história, mas fala do seu estigma. A Bíblia não fala de onde ela vinha, mas conta que ela vivia alienada. Você sabe, as mulheres viviam completamente inferiorizadas naquela sociedade. Alguns judeus chegavam a dizer que para uma família era motivo de tristeza e indiferença o nascimento de uma menina. Havia um ditado que é ventilado por um autor chamado Joaquim Jeremias, um autor que conta muito da cultura judaica. Havia um ditado que dizia que na maternidade, quando uma menina nascia, ou melhor, quando um filho nascia, o judeu, ele agradecia a Deus: obrigado porque o meu filho nasceu homem, não nasceu nem mulher, nem gentil e nem escravo. Tamanha era a ideia inferiorizante que havia em torno da mulher, uma discriminação de gênero. Pior ainda a situação dessa mulher, porque era doente. E você sabe que na cultura religiosa truncada do judaísmo do primeiro século, a doença dela tornava uma mulher religiosamente o quê? Intocável, impura. Ela não podia se misturar com as pessoas, frequentar uma sinagoga de jeito nenhum, visitar uma mercearia de forma nenhuma, ter o seu momento no templo de jeito nenhum. Aquela mulher, ela havia carregado durante muito tempo um peso, não apenas físico, mas um peso emocional e espiritual na vida dela, um estigma, uma marca. Era uma mulher morta, socialmente morta, religiosamente morta, emocionalmente morta, fisicamente morta. O evangelista Marcos, ele chega a dizer que essa mulher gastou dinheiro, ela tinha dinheiro, e a medicina naquela época já não era barata, só que era supersticiosa. Esse mesmo camarada que eu falei para vocês, o Joaquim Jeremias, num livrinho dele chamado Jerusalém nos Tempos de Jesus, ele fala que a medicina era uma das profissões suspeitas da época de Jesus. Hoje o médico é um camarada respeitado. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela me incentivava a ser médico. Não sei se sua mãe já fez isso com você, mas ela dizia com maior orgulho no coração: meu filho quando crescer vai ser doutor, vai ser um médico. Imagina um médico pediatra, cardiologista, imagina um Ben Carson, neurocirurgião. Que coisa mais inspiradora para uma família, ter um médico na família, que coisa bonita. Mas na época de Jesus, medicina era uma profissão da qual se envergonhar, porque a medicina, ela era, na maioria das vezes, baseada em superstição e crendice popular. Aliás, eu abro um parênteses aqui, até para contar para vocês alguns tipos de tratamentos que havia para a medicina na época de Jesus. O Talmud, ele fala de pelo menos 11 receitas que essa mulher, com certeza, deve ter experimentado, alguma delas pelo menos. Havia uma receita para hemorragia. Mulheres, não façam isso em casa, tá bom? Não façam isso em casa. O Ministério da Saúde adverte: hoje não dá certo. Só para você ter uma ideia, um dos tratamentos para hemorragia é que a mulher que estivesse sofrendo desse fluxo de sangue ininterrupto, ela deveria pegar um copo com água, enchê-lo até a tampa, ir para uma encruzilhada, para uma esquina, e lá ficar com aquele copo cheio de água, esperando que o médico que receitou chegasse atrás dela e desse um susto nela, bum! E naquele momento ela derrubaria a água e ela estaria curada. Esse era um tratamento.
Havia um outro tratamento que a mulher deveria carregar por 3 quilômetros as cinzas do ovo de um avestruz num lenço de linho. Se ela conseguisse carregar por 3 quilômetros as cinzas do ovo de um avestruz num lenço, ela estaria curada. Havia um outro tratamento, esse é mais nojento, tá? Eu já vou avisando para você. Esse é um pouquinho mais nojento. Havia um outro tratamento que dizia que essa mulher deveria procurar um grão de aveia, como se fosse um comprimido, um grão de aveia, no excremento de uma mula branca. A mula tinha que ser branca, senão não dava certo. Se você encontrasse um grão de aveia no excremento de uma mula branca e você ingerisse aquele comprimido, automaticamente você estaria curado. Não é de impressionar que o evangelista Marcos diz que essa mulher, ela gastava o dinheiro e só piorava. Essa era a medicina supersticiosa e rudimentar nos tempos de Cristo. Portanto, essa mulher, além do peso emocional, além do peso religioso, além do peso espiritual, além do peso físico, essa mulher ainda tinha o peso de não ter encontrado humanamente alternativa para o seu problema, esperança. Só que de repente ela ouve falar de alguém que é diferente, de um camarada que não cobra honorários para fazer as curas, de um homem que vinha de uma terra desconhecida, anônima, mas que ele por si só tinha poder de curar todos aqueles que eram marginalizados e alienados. Um homem que contrariava todo o protocolo da religiosidade do primeiro século, um homem que se misturava com gente diferente. Um homem que não tinha nenhum critério para amar. Aliás, o único critério do seu amor era amar sem critérios. E esse homem começa a chamar a atenção daquela mulher que ouve sua fama. E eu imagino, igreja, que ela começa a calcular no seu GPS mental como ela encontrar aquele homem. Eu não posso ser percebida, senão vão me afastar. Eu não posso ser descoberta, senão eles vão me amarrar e vão me lançar para longe da multidão. Eu imagino que ela buscou no seu armário um lençol e deve ter envolvido o seu rosto, e encontrando um atalho, ela calculou por onde Jesus passaria, e ali por um beco ela foi engatinhando, ajoelhada, no meio da multidão, tentando não ser notada, para que ela pudesse chegar até aquele cuja vida era sua única e restante esperança. E eu gostaria de terminar o texto. Diz o verso 27, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela veio por detrás dele no meio da multidão e tocou-lhe a orla da veste, porque ela imaginava, se eu apenas lhe tocar as vestes eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e ela sentiu no seu corpo estar curada da sua doença. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio do quê? Da multidão. Terceira vez que aparece. Lá no barco, uma grande multidão seguia. Lá no início da história de Jairo, uma grande multidão apertava. E agora Jesus vira-se no meio da multidão e pergunta: quem me tocou nas vestes? Eu tenho certeza, se você que está aí no fundo, você que está aqui na frente, se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma interrogação para Jesus. O evangelista Lucas, ele diz que foi Pedro quem fez essa interrogação. Pedro, ele era impetuoso, né? Primeira coisa que vinha na cabeça, ele falava: como o senhor pergunta quem me tocou? Afinal de contas, o senhor está vendo a multidão te aperta, te comprime, esbarra no Senhor. Não dá para saber quem te tocou. Que pergunta mais ridícula. O Senhor transformou a vida de leprosos, o Senhor curou cegos, o Senhor devolveu o movimento aos paralíticos, o Senhor ressuscitou mortos, e agora o Senhor vem fazer uma pergunta tão ingênua dessa: quem me tocou? Igreja, eu tenho para mim, eu posso estar errado, mas eu tenho para mim que as perguntas de Deus na Bíblia, elas são pedagógicas. Deus é o dono de toda informação. Deus é o ser que é. Ele não existe, Ele é. Ele podia saber quem o havia tocado, é claro que podia, mas quando ele se vira no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? Ele quer identificar a mulher e nos ensinar uma lição, para aquele tempo e para hoje. Verso 32, ele porém continuava olhando ao redor para ver quem
o havia tocado. Verso 33, então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente da transformação e do milagre que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do mal. Amém? Existe poder nesse toque, e eu gostaria de nessa manhã fazer uma distinção que para mim fica muito clara nesse texto. Aqui o evangelista Marcos, ele está contrastando um toque da multidão e o toque da mulher. Primeira ocasião, a multidão aperta. Segunda ocasião, a multidão aperta. Terceira ocasião, a multidão aperta. De repente, do meio da multidão sai uma mulher, e ela tem um toque que transforma completamente a sua vida. Aquele toque não era apenas cura para a sua hemorragia, cura física. Aquele toque curou a sua emoção. Aquele toque reintegrou-a socialmente. Aquele toque livrou-a do fardo da culpa. Aquele toque deu para ela dignidade para se misturar com as pessoas. Aquele toque limpou os olhos embaçados e fez aquela mulher olhar com esperança o horizonte. Aquele toque deu para a mulher aquilo que Jesus vai dizer: vai em paz. Paz é uma palavra forte na cultura judaica, é shalom. Vá viver tudo que eu tenho para você, é plenitude de vida para todas as pessoas. O reino do Shalom, esperado pelos judeus, era um reino onde tudo seria bom para todas as pessoas. Haveria igualdade, haveria harmonia, haveria alegria, haveria sentido, haveria razão, haveria tudo de bom para todas as pessoas. Quando Jesus olha nos olhos daquela mulher, ele diz: filha, hoje você encontrou uma nova vida, a plenitude da vida que eu tenho para você. Vá em paz, vá em shalom, seja e viva tudo que eu sonhei para você. O cristianismo tem se tornado uma religião de multidão. Quando eu olho para esse texto, me preocupa que nós tenhamos incorrido no mesmo erro que os judeus incorreram no passado. O mesmo erro que as pessoas que seguiram a Cristo incorreram no passado. Um cristianismo sem Cristo. Uma multidão que apenas seguia rotineiramente o mestre e não experimentava a paz, a transformação, o shalom de Deus. Nós temos hoje, só no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas. Hoje, a indústria cristã, se é que eu posso usar esse termo, mas a indústria cristã, ela movimenta aproximadamente R$1 bilhão no nosso país. Alguns estudiosos preveem que no ano de 2020 nós teremos mais de 50 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Hoje, a música pop, gospel, é a música que está em segundo lugar nas listas das músicas mais ouvidas e mais vendidas hoje aqui no nosso país. Você acorda pela manhã, liga a sua televisão e você tem canais e mais canais que falam de quem? De Jesus. Hoje você atravessa a rua e você vê as pessoas vestindo uma camiseta que fala de quem? De Jesus. Você entra no carro, ofegante para ir para o trabalho, liga um CD, tem um CD de quem lá? Que fala de Jesus, falando de Jesus. Hoje você chega no seu trabalho, conversa com as pessoas e de repente você topa e esbarra em alguém que fala de quem? De Jesus. Hoje nós vivemos numa multidão de pessoas cujo comportamento de massa tem se tornado um comportamento de multidão cristã. Eu queria nesse ano de 2015 fazer um convite para você. O mesmo convite que o David e o Marcos aceitaram. O convite de sair da multidão para viver uma experiência pessoal, individual com Jesus Cristo. Sabe que existem muitas pessoas que talvez estejam nessa igreja como eu estive, e estejam vivendo a sombra da experiência religiosa dos seus familiares e dos seus pais. Eu, quando tinha meus 15 anos de idade,
nascido numa família adventista e frequentando essa igreja por muito tempo, eu durante muitos anos vivi uma experiência religiosa baseada na experiência da minha família. Eu não sabia quem era Cristo, vivia um cristianismo sem Cristo. Vivia na multidão olhando Jesus de longe. Vivia frequentando a igreja, mas olhando apenas aquilo que estava na periferia da religião cristã. Mas um dia, com meus 15 para 16 anos de idade, nessa igreja, eu senti Deus tocando no meu coração e dizendo para mim: filho, sai da multidão, deixa eu viver dentro de você e permita que eu tenha uma experiência real, individual e transformadora contigo. Naquele dia, com 16 anos de idade, eu tomei a decisão de sair da multidão, viver uma experiência com Cristo, individual, pessoal. Embora a minha jornada seja comunitária, mas eu queria experimentar essa relação de poder e de transformação com Jesus. E essa mesma relação hoje que o Marcos e o David tomaram a decisão de experimentar. Eu vou chamá-los aqui à frente, nós teremos um voto e após esse momento do voto, nós subiremos ao tanque para que a gente possa selar essa decisão do Marcos e do David de sair da multidão e viver uma experiência pessoal, poderosa e transformadora com Jesus. Marcos, David. Eu vou formular algumas perguntas. Estas perguntas dizem respeito à fé e à crença que vocês abraçaram. Creem em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Aceitam a morte de Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos vossos pecados. Aceitam a Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal. Aceitam pela fé a justiça de Cristo como intercessora no santuário celestial. Creem que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Aceitam os 10 mandamentos como ainda vigentes em nossos dias, e é vosso propósito guardar o santo sábado do Senhor. Aceitam o ensino bíblico dos dons espirituais que Deus confere às pessoas para executar o seu trabalho. Creem na organização da igreja, e é vosso propósito ajudar a igreja com dízimos e as ofertas. Creem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e se comprometem em cuidar do corpo para que Deus faça nele morada. Aceitam o ensino bíblico do Novo Testamento como vigente em nossos dias a respeito do batismo por imersão. É vosso desejo ser batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fazem isto de livre e espontânea vontade. Louvado seja Deus. Sendo que eles responderam afirmativamente a estas perguntas, eu solicito aos membros da igreja batizados que manifestem a sua alegria por recebê-los neste dia como membros da nossa igreja. Louvado seja Deus. Vamos curvar a nossa fronte para orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ouvir com os nossos ouvidos a decisão preciosa que Marcos e David tomaram de livre e espontaneamente comparecerem diante de Ti para serem batizados neste dia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pela manifestação do Teu Santo Espírito na vida deles. E pedimos que, se houver entre nós pessoas que ainda não deram esse passo importante do sagrado batismo, que o Santo Espírito de Deus toque em seus corações, para que nós tenhamos alegria de recebê-los também como membros e irmãos nossos na mesma fé e na mesma esperança. Abençoa, Senhor, o Marcos e o David e suas famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Marcos e o David irão subir ao batistério e nós ficaremos aqui louvando o nome de Deus.
Enquanto Marcos, o David e o pastor Charles se colocam a postos, vamos cantar o número 250 do nosso inário, Cantarei de Meu Jesus. Celebrando esse lindo momento da entrega dessas almas, dessas vidas a Jesus. Vamos cantar juntos, Cantarei do meu Salvador, do nosso Salvador. Jesus, seu amor, leal sem fim, pois desceu dos altos céus e na cruz morreu por mim. Cantarei de meu Salvador sem cessar, lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor, antes de eu poder chorar, Cristo já por mim pranteou. Antes de eu poder orar, na angústia Ele orou. Cantarei do meu Salvador sem cessar, lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Nada fiz por meu Senhor, como pois me pôde amar. Quero assim em gratidão minha vida lhe entregar. Cantarei do meu Salvador sem cessar, lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Obrigado. Que ocasião especial começarmos o ano de 2015 na Igreja do Jardim América assistindo uma pessoa como Marcos que tomou a decisão de sair da multidão, viver um cristianismo com Cristo, não fazer parte apenas desse movimento que muitas vezes faz de Jesus uma marca, um rótulo, mas fazer de Cristo o seu Senhor, o seu Salvador, e através de um toque diário na sua comunhão pessoal, experimentar paz, shalom, transformação de toda a sua vida. Eu queria a família do Marcos, que Deus possa abençoar vocês também, que a mudança e a transformação na vida do Marcos possa ser uma bênção na casa de vocês, e que a influência deles, ela possa extravasar o território do lar e possa chegar para todas as pessoas que você encontrar. Ele saiu de uma oficina mecânica para que ele pudesse entrar neste lugar que é a oficina da salvação. Que Deus abençoe você, Marcos, e que você se torne um mecânico para consertar almas a partir de hoje. Amém?
Obrigado porque você orou, viu? Igreja, o Marcos vai descer para se trocar e daqui a pouquinho ele vai receber o certificado também de batismo. Agora chegou a hora do David. Vem cá, David. Você sabe que o batismo é símbolo também de sepultamento, de morte. Nunca imaginei que eu ia matar o meu irmão um dia, irmãos. Mas você que tem irmão, você sabe que às vezes na hora da briga dá vontade, né? Mas essa é a morte espiritual. E essa é a morte que eu mais sonhava que você passasse. Não pode ser só mais um ano de multidão pra gente.
2015 a gente não pode ficar só esbarrando na periferia do cristianismo. 2015 não pode ser um ano em que a gente apenas vai frequentar uma igreja e reduzir a nossa experiência cristã a um templo, a um culto, a uma mera formalidade. Não. 2015 tem que ser uma experiência individual, uma experiência de transformação, uma experiência de paz, uma experiência de shalom, uma experiência de plenitude de vida. Eu queria fazer um convite para essa igreja. E eu queria começar esse convite chamando uma pessoa já aqui na frente. Eu queria chamar Milena. Milena, vem aqui pertinho. Fica aqui pertinho. A Milena, ela iria se batizar hoje também. É filha do Marcos. Ela tem os seus 16 anos de idade, se eu não estou equivocado. E a Milena, ainda adolescente, jovem, ela teve um sonho nessa semana. E ao ter esse sonho, ela se sentiu impulsionada a também ter a sua experiência com Cristo. Ela disse para o meu pai e para mim: pastor, eu não vou me batizar hoje, quase, mas eu preciso ainda que Cristo traga mais transformação para que eu esteja preparada para essa decisão. Eu queria saber de alguém que ainda não passou pelas águas nessa igreja e talvez nesse ano de 2015 você queira estabelecer o maior de todos os propósitos: passar pelo tanque batismal para selar a sua decisão para o reino dos céus. Sair da multidão significa você ter uma experiência com Cristo que não é mediada por uma família, não é mediada por um pastor, não é mediada por uma TV, não é mediada por pessoas que cantam, que pregam, nada disso. Ter uma experiência com Cristo significa que a sua comunhão diária o fará conhecer esse Deus que deu a vida por você na cruz do Calvário. Uma experiência individual com Cristo trará para você a paz, a transformação e o poder que você precisa para viver um ano de 2015 com um novo coração. O Felipe vai cantar uma música que vai convidar você a ter essa experiência. Se você deseja também, como aquela mulher, sair da multidão, como a Milena sair da multidão, como o Marcos sair da multidão, como o David sair da multidão, se você deseja dizer: Senhor, eu não quero viver um cristianismo só de igreja no sábado de manhã, não, eu quero conhecê-lo mais esse ano, eu quero estudar mais a tua palavra, eu quero ver mais transformação nas minhas palavras e no meu estilo de vida, dentro da minha casa e também no meu trabalho. Eu quero que as pessoas sintam a influência de uma vida transformada. Eu perguntei para você no começo qual era o nome daquela mulher. Você disse que sua Bíblia não falava, a minha também não. Mas alguns historiadores da igreja cristã diziam que aquela mulher se chamava Verônica. Sabe o que aconteceu com aquela mulher, segundo a tradição, depois daquele toque? Ela se tornou uma missionária. Aquela mulher defendeu Jesus no julgamento dele. Aquela mulher ofereceu um lenço para Jesus enquanto ele caminhava para a cruz. Aquela mulher construiu um memorial na sua cidade de origem com o nome de Jesus. Aquela mulher se tornou uma discípula eterna do Mestre, do Galileu. Você quer reforçar esse compromisso com Jesus esse ano? Enquanto Felipe estiver cantando, eu queria convidar você a, sem olhar para as pessoas que estão ao seu lado, fechar os seus olhos e ficar em pé no meio dessa multidão. Não para mim, mas para o próprio Senhor Jesus Cristo, que está aqui pela fé. Feche os seus olhos, fique em pé e diga para Ele, nesse ano de 2015, eu quero viver uma experiência maior e mais transformadora com o Senhor. Amém? Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu,
e dos milagres que ele fizera em nome de Deus. Se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho para dentro de mim e percebo, entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, imundo é o meu coração. E às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é sair do meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, e é capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é sair do meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, e o seu coração, e é capaz de doar a própria vida para me salvar. É capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim. Salvar. Deus e Pai, curador de todas as nossas doenças, reconciliador de todas as nossas dicotomias, transformador de corações, mediador de soluções. Ao Senhor elevamos o nosso pensamento, mas mais do que isso, o nosso coração, em atitude primeira de entrega. Nós nos reconhecemos como aquela mulher no meio da multidão, perdidos. Muitas vezes os nossos pecados nos tornam pessoas marginalizadas, discriminadas, emocionalmente doentes, alienadas. Muitas vezes caminhamos nessa vida com rótulos que a sociedade coloca sobre nós por causa de erros que nós cometemos no nosso passado. E às vezes o olhar das pessoas é rigoroso, às vezes o olhar das pessoas é implacável, mas é saindo do meio dessa multidão de olhares críticos que nos condenam, nós encontramos o teu olhar que nos convida ao perdão, a chance de uma nova vida. Querido Deus, nessa manhã de sábado, início do ano de 2015, nossa maior decisão é que a nossa vida cristã seja de fato uma experiência com o Cristo crucificado. A nossa maior promessa e o nosso maior voto é que queremos viver mais de Ti e menos de nós. Queremos estar mais cheios do Teu Espírito e mais vazios de nós mesmos.
Queremos viver um cristianismo não à sombra de um sobrenome, não à sombra de uma família, não à sombra de uma rotina religiosa, não à sombra de um templo que nos congregamos, não à sombra de programas que assistimos ou apenas de uma vida cristã mecânica, vazia e sem sentido, não. Nós queremos viver nesse ano de 2015 uma experiência real, uma experiência pessoal e uma experiência pela fé com o Cristo que deu a vida por nós, de modo que sejamos transformados em tudo aquilo que ainda necessita de transformação no nosso coração. Muitos que se levantaram aqui já são batizados há muito tempo, assim como eu. Outros que se levantaram querem se preparar para essa decisão esse ano. Para este primeiro grupo, Senhor, do qual eu faço parte, eu rogo que o Senhor nos ajude a abrirmos os nossos olhos e que o Senhor pingue nos nossos olhos o colírio do Teu Santo Espírito para enxergarmos que a vida cristã não termina no batismo, que nós possamos permitir que o Teu Santo Espírito ainda apare arestas, lapide o nosso caráter, transforme palavras, ações e hábitos que ainda precisam estar em conformidade com o Teu caráter e a Tua vontade. Para aqueles que ainda estão se preparando para passar pelas águas, que o Senhor consolide, firme e cele a decisão dessas pessoas. Que nesse ano de 2015 elas possam passar pelo batismo e ao passarem recebam de Ti porção dobrada para iniciarem um ministério, usarem os seus dons e talentos para fazer avançar o reino de Deus sobre a terra. Cuida de nós nos momentos em que ainda estudaremos a Tua palavra neste lugar, nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz para todos nessa manhã. Amém. Eu queria solicitar os anciãos da igreja, que estão aqui presentes mesmo no auditório, que viessem aqui à frente, para nós estendermos a destra da comunhão da igreja ao Marcos e ao David, recentemente batizados. Eu queria também pedir ao David e Marcos que viessem aqui à frente. O cristão adventista, ele tem sempre duas identidades: a identidade civil, o RG, mas no dia do seu batismo ele recebe a identidade de membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É essa identidade que vai dar, eu estou dizendo aqui em off, mas essa identidade que vocês devem levar para o céu. Para entrar no céu, não vão entrar com a civil, tem que entrar com essa, tá bem? Aqui local para vocês assinarem, e vocês nesse instante serão recebidos oficialmente como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em qualquer lugar do planeta Terra que vocês exibirem essa credencial, vocês terão os mesmos direitos e os mesmos privilégios, em qualquer igreja adventista do mundo. Por isso, em nome da igreja, eu quero conferir ao David a sua credencial, e também ao irmão Marcos, que Deus possa abençoá-los na caminhada cristã. Os anciãos da igreja irão cumprimentá-los também.
Continuando a nossa adoração, vamos ter neste momento a adoração através dos dízimos e das ofertas. Convidamos todos os diáconos que se coloquem a postos, os visitantes se sintam à vontade, e nesse momento poderemos adorar o nosso Deus maravilhoso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto isso, vamos cantar o hino no Prova do Nosso Amor, enquanto os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, a sua obra iremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Oremos ao nosso Deus como você está. Pai querido que estás nos céus, é com imensa gratidão, Senhor, é com um coração grato que nós estamos aqui neste momento te adorando através dos dízimos e das ofertas. Que estes recursos, Senhor, que tu nos dás, possa agora ser realocado na pregação do teu evangelho, na pregação da mensagem de esperança, para alcançar muitas pessoas, assim como esses dois exemplos, como nós tivemos aqui hoje, nesta manhã, Pai querido. Mora em nossos corações, dá-nos a tua paz, o teu amor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.